Steve, me ajuda com uma coisa. O que está acontecendo aqui? Você acha que as plantas são mais interessantes que os animais? Beleza, vamos ver o que você preparou para nós hoje. Tá, o que pode ser perigoso nas plantas? Só quem nunca encontrou uma espécie realmente perigosa pensa assim. Tomemos, por exemplo, a Impatiens glandulifera. Esta grande e bela planta com flores cresce onde bem entende. Suas sementes se espalham em diferentes direções com o menor toque. Sim, elas basicamente explodem nas mãos. Cada planta dessa pode produzir até 800 sementes durante sua vida e elas podem voar até 7 metros. Quando essa semente cai na água, ela pode flutuar por até 10 km antes de germinar em alguma margem. Então, se um dia você encontrar uma planta dessa no seu quintal... Bem, sinto muito. Isso porque a maneira com que essa planta se espalha é só o começo. Assim que ela cresce, ela priva suas concorrentes mais próximas do sol. Mas isso não é tudo. Ela produz tanto néctar que as abelhas e outros polinizadores simplesmente ignoram as outras plantas com flores. Você entende o resultado disso? Sim, a Impatiens glandulifera domina o poder. Mas os insetos podem ser considerados sortudos se conseguirem simplesmente pegar o néctar e seguirem com suas vidas. Como eu mencionei, as sementes explodem e, às vezes, partes da planta podem atingir uma abelha ou outro inseto que esteja voando. Duvido que depois dessa colisão dê para sobreviver. Que dia lindo! O que poderia dar errado? Quando o Steve me contou sobre essa planta, achei que ela não era perigosa o suficiente. Se você não é um jardineiro, nem uma flor e nem uma abelha, pode relaxar. Agora, o ferrão do mato é uma história completamente diferente. Ele tem uma aparência inocente, mas um toque mesmo que acidental é suficiente para causar uma dor excruciante. Oh, my word! You saw that? I only just rubbed my finger over that leaf and... Oh, it got me! It got me! God, that feels like it's burning! It really does! E não estamos exagerando. As pessoas que acabaram experimentando o efeito do ferrão do mato dizem que a dor dura meses, às vezes até anos. E que nenhum analgésico, nem mesmo a morfina, resolve. Se algo toca a área afetada, se a temperatura muda ou se ela entra em contato com a água, a dor se intensifica. Dizem que os cachorros e até mesmo os cavalos podem morrer por causa dos efeitos do ferrão do mato em apenas algumas horas. Mas como uma planta consegue ser assim? Se você olhar bem, verá na superfície das folhas uns pelinhos minúsculos, muito finos e muito quebradiços. Eles cobrem toda a planta e o menor toque é suficiente para que esses pelos grudem na pele. Eles então se partem instantaneamente e liberam uma toxina. Pronto, não tem volta. A boa notícia é que nem todas as plantas tentam matar outras plantas ou pessoas. Algumas só têm um cheiro peculiar. A Amorphophallus e a Rafflesia comum, por exemplo, têm cheiro de cadáver. Estou falando sério. Basta tocar essa flor enorme para que suas mãos fiquem com um aroma indescritível de peixe podre e carne estragada. E para dizer a verdade, eu não tenho certeza se esse cheiro pode ser eliminado facilmente. Mas a natureza tem opções ainda melhores. O que você acha da mistura dos cheiros de carne podre, meias suadas, cebolas estragadas e fezes? Espero que nenhum de nossos espectadores esteja comendo neste momento. Mas para que ter esse cheiro? A resposta é simples: atrair polinizadores. Enquanto as flores comuns atraem abelhas e borboletas, estas aqui preferem insetos carnívoros. E os carnívoros precisam de carne podre. Por isso, no determinado momento de reprodução, a flor começa a espalhar seu aroma repugnante. Algumas plantas vão tão longe em seu desejo de enganar os insetos que até sobem sua temperatura para 36,7 graus Celsius. Obviamente, os insetos pensam que elas são carne. Mas quando uma mosca voa para dentro da flor, ela percebe que não há nada para comer ali e simplesmente sai voando com o pólen em suas patas. Mas a Rafflesia comum aparentemente decidiu que o aquecimento não era um plano muito bom. Por isso ela cresceu tanto que se tornou a maior flor do mundo. Ela consiste literalmente de uma única flor, é uma parasita e, claro, cheira muito mal. A propósito, se algum de vocês já tocou ou cheirou essas plantas, conte nos comentários como é. E por acaso você não teve a sensação de que havia algum tipo de perigo por perto do qual você precisava se esconder o mais rápido possível? Ou que precisava ser combatido imediatamente? Estou perguntando por um motivo.
Os cientistas descobriram que um composto químico chamado putrescina, o qual é formado quando os cadáveres apodrecem, pode aumentar o estado de alerta de uma pessoa. Sim, é a velha reação de lutar ou fugir, graças à qual os humanos, assim como muitos outros animais, basicamente sobreviveram. Estudos foram feitos e os participantes dos experimentos realmente ficaram com vontade de fugir ou ficaram mais hostis, como se estivessem em perigo. Obviamente que foi usada a putrescina e não as plantas com cheiro de cadáver, mas vai saber. Agora dá só uma olhada. Este é um eucalipto, aquela árvore adorada por koalas, fabricantes de pasta de dente e loucos por pastilhas para tosse. Na verdade, esta é uma árvore muito útil e talvez por isso você não espera nenhum perigo dela. No entanto, os eucaliptos tendem a se livrar de suas cascas, folhas e galhos. E quanto mais alto o eucalipto for, mais assustadora é essa peculiaridade. O que acontece é que essas árvores são resistentes às secas, mas para isso elas se livram dos seus galhos. Parece bastante razoável. Se o tronco sobreviver, dá para crescer um galho novo. O problema é que os eucaliptos não sabem calcular onde seus galhos vão cair. Eles são árvores. Um enorme pedaço de madeira caindo de uma grande altura pode causar ferimentos graves a uma pessoa e até levar à morte. E mesmo a árvore de eucalipto mais saudável e forte pode de repente se tornar mortal. Em alguns lugares são até colocadas placas para alertar sobre a queda dos galhos. É preciso fazer um meme de que na Austrália até mesmo um galho vai tentar matar você. Mas a verdade é que esse é um problema real e o risco de morte não é um exagero. Em 1990, uma árvore de cerca de 24 metros de altura soltou um galho que caiu sobre uma criança em idade pré-escolar. A menina faleceu. Já em 2010, um menino de 14 anos morreu devido à queda de um galho de eucalipto, o qual caiu sobre sua barraca. E na verdade, estes estão longe de ser casos isolados. Os eucaliptos estão se livrando de seus galhos constantemente e atingem literalmente de tudo. E como se não bastasse o perigo mortal, o eucalipto, pelo visto, também espalha incêndios. Se você pensar bem, isso é até esperado. Além da árvore se livrar de tudo o que for supérfluo durante uma seca, ela também está cheia de óleo. Este óleo de eucalipto evapora com o calor e o gás resultante pode pegar fogo em segundos. Basta uma faísca descuidada para a floresta se transformar em um verdadeiro inferno. Mas vamos agradecer à natureza que pelo menos os eucaliptos não dão pinhas gigantes. Em primeiro lugar, além dos galhos em chamas, teríamos bolas de fogo. Em segundo lugar, outras árvores já fazem isso. O pinheiro búnia é uma árvore conífera que, como esperado, tem pinhas. O único problema é que elas são muito grandes. Não, elas são gigantes! Caramba! Essas pinhas podem pesar 5, 10 e até 18 quilos! Agora imagine que um negócio desses caia sobre você de uma altura de 50 metros. Não é à toa que essas pinhas são consideradas potencialmente mortais. Uma vez um trambolho desse matou uma cacatua. E em 2012, um desses projéteis caiu sobre um casal de idosos. Felizmente, ambos sobreviveram e escaparam só com hematomas e escoriações. Mas isso porque a pancada atingiu somente suas mãos e passou longe de suas cabeças. Ou seja, não é nada surpreendente que as placas de alerta sejam colocadas também ao lado dos pinheiros búnia. Mas sabe, eu tenho sorte. Eu considero perigosas as plantas que podem jogar algo na minha cabeça ou me machucar com folhas venenosas. Mas para as pessoas com alergia, um simples pólen é suficiente, especialmente se houver realmente muito. Em geral, a maioria das plantas produz muito mais pólen do que precisa e as coníferas não são exceção. Alguns tipos de pinheiro podem produzir até 2,2 kg de pólen em apenas algumas semanas. Para que tanto? Bem, isso é como uma rede de segurança para seus futuros descendentes. Do ponto de vista da evolução, quanto mais pólen o vento carrega, maior o território que essa espécie pode ocupar. Do ponto de vista dos alérgicos, isso é simplesmente um filme de terror. Enquanto algumas plantas estão tentando organizar um apocalipse de pólen, outras aprenderam a se comunicar. E não estou falando daquela estranha teoria que diz que as árvores têm em suas raízes algo tipo uma rede social por meio da qual trocam notícias. Na década de 1990, o professor Walter Van Hoven descobriu que as acácias, quando comidas pelos antílopes, aumentam a quantidade de um tanino mortal em suas folhas e ao mesmo tempo liberam etileno no ar.
Isso avisa as outras árvores do perigo iminente para que elas rapidamente comecem a produzir mais tanino. E elas o fazem. Em apenas uns 5 a 10 minutos, sua concentração aumenta, deixando as folhas de acácia completamente não comestíveis. Os animais, é claro, estão cientes desse alarme, e então monitoram cuidadosamente a direção em que o vento está soprando. Outra forma de autodefesa da acácia é uma aliança com formigas Crematogaster. Os insetos ganham um ótimo lugar para viver e a árvore ganha guarda-costas minúsculos, mas muito bravos, prontos para atacar qualquer um que decida deliciar-se com a acácia. Elas, por exemplo, entram no nariz ou na boca do animal e depois mordem a membrana mucosa. Credo! Todos se beneficiam dessa interação. Já as árvores do gênero Pisonia não se incomodam com essas bobagens. Elas produzem frutos muito pegajosos que se prendem às aves e assim percorrem longas distâncias. Neste caso, de maneira similar ao pólen, quanto mais você espalhar, melhor. Mas a Pisonia exagerou um pouquinho. Às vezes, seus frutos são tão pegajosos que matam seus carregadores alados. Os frutos que caem atraem insetos. E insetos atraem pássaros. Mas depois de um tempo, tantas sementes grudam em suas penas que o pássaro simplesmente não consegue levantar voo. Os pobrezinhos que não são comidos por caranguejos ou outros animais morrem de fome na base das árvores. Às vezes, pássaros mortos ficam pendurados nas árvores como se fossem umas decorações de Natal assustadoras. E tudo isso soa um pouco cruel demais. Quer dizer, eu entendo que é a vida selvagem e tudo mais. Mas isso tem que fazer algum sentido, né? Os cientistas têm várias hipóteses. Por exemplo, a de que pássaros mortos são como um fertilizante adicional para a Pisonia. Mas um teste mostrou que as aves vivas dão ainda mais fertilizante. De acordo com outra versão, a Pisonia poderia usar os pássaros mortos como uma jangada para levar sementes para outras ilhas. Mas essas sementes morrem depois de apenas 5 dias em água salgada. No final, os cientistas chegaram à conclusão de que todas essas mortes terríveis são apenas um efeito colateral. Sim, elas não têm absolutamente nenhum significado. As sementes têm que ser pegajosas para não desgrudarem dos pássaros, e o fato de que uns morrem por causa disso... Bem, e daí? Em termos de humanidade, o cacto cholla saltador se comporta muito melhor. Na verdade, seus fragmentos simplesmente grudam nos animais ou pessoas que tocam a planta ou se aproximam demais quando sopra um vento forte. Dessa forma, o cholla se move por uma certa distância, depois se solta e brota rapidamente em um novo local. Claro que para a maioria dos animais, este cacto não causa nenhum inconveniente particular. Mas isso só se o animal for grande o suficiente. Um filhote de coiote ao qual vários fragmentos desse cacto se agarram, por exemplo, corre um sério risco. Com sorte, haverá algumas pessoas por perto. Até mais!